Saúdo-lhes com a santa paz de Deus e sejam bem-vindos ao canal CCB Estudos. Bom, meus irmãos, então este vídeo, conforme vocês puderam ver no título e na capa, é uma resposta ao segundo vídeo do Carlos Reinhard, que postou no dia 6/7, respondendo ao meu vídeo refutando ao primeiro dele do dia 26 de junho, este ano de 2020. Então, no dia 26, ele fez um vídeo se opondo à validade do mandamento do sábado, respondendo a pergunta de um irmão, e logo depois eu fiz um vídeo refutando, certo? Então, no dia 6/7, ele fez então um vídeo respondendo e fazendo algumas colocações falsas contra a minha pessoa, que eu quero estar esclarecendo aqui com vocês. Uma das piores falhas que um debatente pode ter e cometer é não conhecer de fato o seu oponente, certo? As suas ideologias, as suas crenças, e levantar falso testemunho contra ele, fazendo certos comentários e acusações depreciativos contra a pessoa e contra a intenção desta. E foi o que aconteceu com Carlos Reinhard. Desde o meu primeiro vídeo, em refutação ao primeiro dele sobre o sábado, eu deixei bem claro de que não era nada pessoal, jamais estava me colocando ali contra a pessoa, contra a idoneidade, contra a sinceridade do Carlos Reinhard, jamais. Aquele meu vídeo eu deixei bem claro para quem já assistiu, é apenas debatendo pontos teológicos, nada mais disso. Só que infelizmente o Carlos Reinhard ele não seguiu esses parâmetros, levando apenas no campo do conhecimento, né, da teologia, e sim para o lado pessoal também. Então ele fez algumas acusações que não são verídicas contra a minha pessoa, possivelmente com a intenção de me depreciar perante os seguidores deles, tá, do canal dele, tá, tentando tirar a minha credibilidade. Então, antes de tocar nos pontos teológicos da análise bíblica, eu quero fazer algumas considerações. Pois, o Carlos Reinhard, é muito feio, né, a gente levar as coisas para o campo pessoal e atacar, né, aqueles que têm um ponto de vista, uma ideologia diferente da nossa, certo? Infelizmente foi o que você fez. Você não mostrou o amor cristão contra aqueles que não dizem amém a tudo que você pensa, a tudo que você fala. Então eu achei muito triste, muito infeliz da sua parte tudo que você falou de mim, tá? Vamos falar sobre isso um pouquinho agora. Primeira acusação falsa do Carlos Reinhard foi que ele declarou de que eu não sou membro da Congregação Cristã do Brasil e sim um judaizante pendido ao adventismo. Vejam só. Ele é um seguidor do judaísmo pendido para o adventismo e que usa ali uma imagem querendo mostrar ser da Congregação Cristã do Brasil, mas na verdade não é. Para quem conhece meu canal no decorrer desses anos, os meus vídeos, o meu trabalho, sabe muito bem que eu nunca preguei nada extra-bíblico, nunca preguei religião judaica, nunca utilizei de livros judaicos como Talmud, Zohar e outros, e muito menos usei uma linha sequer da literatura adventista, de nenhum livro de Ellen White. Então isso é mentira. O que eu prego é a pura e genuína observância aos mandamentos de Deus, do Criador, nos quais, quando ele criou, não existia judeu, não existia adventista, certo? Então, é mentira isso. Então, Carlos Reinhard, se você ler as escrituras como um todo e parar de ler só versículos, você vai ver que os judaizantes da época, eles pregavam contra o sacrifício de Cristo e sim a circuncisão, holocaustos, como meios para os gentios adentrarem na aliança com Deus e alcançarem expiação, perdão dos pecados. Eu jamais preguei isso. Todos os meus estudos eu abro em nome do Senhor Jesus. Nunca me opus a Cristo. Sou um cristão. Eu apenas sigo lá Apocalipse 14:12, que diz que os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. E tampouco, Reinhard, eu sigo a Moisés. Como você mesmo disse nesse vídeo que eu estou respondendo, não existe lei de Moisés,
Toda a lei ela foi criada por Deus, todos os mandamentos, você bem sabe disso. Então não existe seguidor de Moisés. Moisés apenas transmitiu as ordens de Deus. Então falar isso também é uma baita covardia. Outro comentário infeliz a meu respeito, que o Carlos Reinhard fez, diz que para tudo eu tenho respostas com blá 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 e argumentos fracos. Certo? Então ele utilizou dessa afirmação depreciativa para tirar minha credibilidade perante os seguidores dele. Mas quem acompanha meu canal, meu trabalho, sabe quais as ferramentas que eu utilizo, como essas que vocês estão vendo aqui, para fazer as minhas análises e exegeses bíblicas. Então, conforme podem ver, essa é uma das ferramentas que eu utilizo para minhas análises. Eu não faço análise em cima daquelas caixinhas de promessa que puxam um versículo para ver qual que é a sorte do dia. Eu não me baseio em versos isolados. Eu me baseio nos manuscritos legítimos e seus idiomas originais. É em cima deles que eu faço a minha análise. Sob muito estudo, passo muitas horas por dia estudando o hebraico quadrático, o hebraico antigo e o grego koiné. São em cima, então, de fatos verídicos, de manuscritos, de documentos verídicos, de que eu faço as minhas análises bíblicas, não de blá 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 e muito menos de argumentos fracos. Mais um ponto antes de terminar essas minhas considerações. Eu não sou de fato da Congregação Cristã do Brasil, eu sou de Deus. Eu sirvo a Deus congregado na Congregação Cristã do Brasil, porque eu gosto da organização de culto, gosto da orquestra, mas eu sirvo a Deus. E você bem sabe o que é isso, Carlos Reinhard, porque em muitos dos seus vídeos você se opõe à doutrina da igreja, ok? Então não vamos ser hipócritas. Bom, vamos agora ao que mais interessa nesse vídeo, que são as minhas análises sobre os pontos que o Carlos Reinhard colocou. Bom, eu explico que o seguinte, o meu vídeo sai muito mais longo que o dele porque é mais fácil e mais rápido pegar lá meia dúzia de versos isolados e se montar uma explicação sobre aquilo que dá na cabeça. Certo? Agora, pegar cada versículo, encaixar no contexto e explicar, e muitas vezes ter que fazer uma exegese em cima dos manuscritos antigos, isso demanda muito mais tempo e muito mais trabalho. Então, claro que meia hora de vídeo dele, eu vou levar o dobro, às vezes até o triplo, para estar explicando, mostrando a verdade para vocês. Mas se você não puder assistir todo o vídeo, certo? Na hora que você sair e voltar, o YouTube memoriza onde você parou. Aí você pode continuar quantas vezes você quiser. Bom, o primeiro ponto que o Carlos Reinhard colocou, ele diz que eu dividi erradamente a lei, eu dividi em lei moral e cerimonial. Se não dividir a lei em duas, a obrigação de guardar o sábado cai por terra. Veja a declaração que ele mesmo fez. Essas pessoas, como os judaizantes, ou adventistas, ou sabatistas, eles sempre dividem a lei, tá? A lei de Deus dada a Moisés em duas. Eles dividem em duas partes, sendo uma a lei moral e a outra a lei cerimonial. Só que nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, você não vê menção de nenhuma divisão da lei de Deus, da lei de Moisés. A lei é uma só. Os judaizantes, os adventistas, os sabatistas, eles necessitam dividir a lei de Deus em duas partes, em moral e cerimonial, porque se eles não fizerem assim, a obrigação deles guardarem o sábado desmorona e cai por terra. Mas como assim, Carlos Reinhard? Eu dividi a lei em moral e cerimonial? Vamos ver o que você mesmo falou sobre em que tipo de lei o mandamento do sábado ele está colocado. Vamos ver. Você verá que o sábado foi dado exclusivamente à nação de Israel e que essas ordenanças, todos esses cerimoniais, não se encaixam hoje na nova aliança, no novo concerto, e que essas ordenanças, todos esses cerimoniais, não se encaixam hoje na nova aliança, no novo concerto. Todos esses cerimoniais não se encaixam hoje na nova aliança, no novo concerto.
Agora vamos ver o que eu disse sobre essa questão de lei moral e de lei cerimonial. Existe muita confusão no meio cristão sobre essa designação de lei moral e de lei cerimonial, que até onde eu saiba, eu posso estar enganado, partiu da Igreja Adventista, que considera os 10 mandamentos lei moral e o restante como lei cerimonial. Não existe nas Escrituras nomenclaturas que façam em si essa divisão entre lei moral e lei cerimonial. Nós conseguimos perceber algumas diferenças alcançando um conhecimento verdadeiro sobre a lei de Deus. Então eu fui muito claro ao afirmar de que realmente dentro das Escrituras não existe essa nomenclatura de lei moral e lei cerimonial. Mas quem é o bom entendedor, o mediano entendedor das Escrituras Sagradas consegue perceber de que há mandamentos de natureza moral, de conduta moral, e há mandamentos também de ordem ritualística, que era praticada dentro do tabernáculo. Só que muitas vezes, quando convém ao Carlos Reinhard, ele faz essa divisão, inserindo o mandamento do sábado como se fosse uma lei cerimonial, tentando diminuir a sua importância, só que aí quando não convém ele não assume. E sobre essa questão de que se não dividir a lei em duas, a obrigação de guardar o sábado cai por terra, o que tem a ver uma coisa com a outra? E muito pelo contrário, porque se nós não compreendermos as diferenças distintas entre os mandamentos de ordem moral e ordem ritualística, muitos dos mandamentos que não foram repetidos no Novo Testamento perderam então a sua validade. Como, por exemplo, não fazer tatuagens, não invocar o nome de Deus em vão, que inclusive faz parte dos 10 mandamentos, não consultar os mortos, que é diferente de não idolatrar, é diferente, certo? E outros mandamentos que são válidos não foram repetidos no Novo Testamento, nem por Cristo, nem pelos apóstolos, e agora? Eles findaram junto com os mandamentos, as ordenanças de ritualísticas, como holocaustos, circuncisão, tudo então findou. Para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, vamos ler comigo a carta aos Hebreus, capítulo 8, do verso 1 ao 5. O mais importante do que estarmos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve no santuário, que é cópia e sombra, presta atenção, cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo, vejam bem, o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então essa perícope de versículos do capítulo 8 que nós acabamos de ler é a continuação contextual de Hebreus 7, no qual trata de quê? Da substituição do sacerdócio, das mãos humanas, da linhagem de Arão, dos levitas, para uma linhagem espiritual de Melquisedeque, que foi na qual Cristo assumiu. Já no capítulo 9 de Hebreus, que nós vamos ler agora, a coisa fica ainda mais clara. É uma leitura mais longa do que vocês estão acostumados a fazer no canal do Reinhard, porém não se alcança um conhecimento profundo lendo apenas 2 ou 3 versículos, certo? Nós temos que ler o contexto das Escrituras. Acompanhe comigo. Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao 23. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamado Lugar Santo. Estava um candelabro à mesa dos pães da presença.
Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, na festa do Yom Kippur. E nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Essa também é uma parte muito importante que eu vou fazer um estudo sobre o tipo de pecado que era expiado. Não era todo pecado, não, eu vou pecar. Não era assim, não. Vamos deixar isso mais para frente. Presta atenção aqui. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é uma ilustração para os nossos dias, os dias que foi escrita essa carta aqui, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Agora começa. Quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, não foi criado, não foi construído por mãos humanas. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então até aqui vocês viram que o que leva à morte, a maldição, não é a lei, são os atos contrários aos mandamentos de Deus, os pecados, Vamos continuar. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhos e bodes juntamente com água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Agora vejam bem. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, está falando ali do tabernáculo, dos utensílios, fossem purificadas com esses sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, as originais, digamos assim, com sacrifícios superiores. Vocês estão conseguindo entender agora? Estão captando a diferença dos mandamentos de cunho moral e aqueles que são ritualísticos, que eram ritualísticos, os procedimentos de tabernáculo? O que era a sombra de Cristo? A sombra das coisas celestiais, os mandamentos de ordem moral, de conduta, ou tudo que englobava
o tabernáculo terreno? O que tem a ver o mandamento da guarda do sétimo dia, do sábado semanal, no qual eu já expliquei em vários vídeos meus, inclusive na minha primeira resposta ao Carlos Reinar, de que se trata de um memorial da criação da vida, o que tem a ver este mandamento, este dia, com os procedimentos ritualísticos? Vocês conseguiram entender o propósito do sacrifício de Cristo, que veio para celebrar uma nova aliança com seu sangue e através do seu sacrifício definitivo veio trazer plena expiação aos pecados? Diferente do sangue de bois e novilhos que celebraram a primeira aliança num tabernáculo terreno que era a cópia do tabernáculo celestial. Então agora, tendo ciência disso, aquela lei que Paulo citou em Gálatas 3, 24 e 25, que serviu de aio, de tutor, mostrando ao povo a importância do sacrifício de um inocente, imaculado, em favor e expiação dos pecados, esse tutor era a lei de cunho moral ou era a lei de cunho ritualístico? Então, meus queridos, é só ler o contexto, pedir direção de Deus, que está tudo muito claro. Tropeça quem quer. Bom, o segundo ponto que o Carlos Reinar colocou, ele disse que eu afirmei que os 10 mandamentos são de Deus e o restante são leis de Moisés. Ele até se deu o trabalho de citar 2 versos. Vejam só. Costumam dizer que os 10 mandamentos são leis de Deus e que o restante, as leis, as ordenanças cerimoniais eram de Moisés. Por isso que eu digo da problemática de não se conhecer o seu oponente de debate. Eu não sei se o Carlos Reinar não assistiu o vídeo, ou se ele estava muito confuso ou muito tenso na hora, louco para responder, e entendeu tudo errado. Pois eu não sei de onde ele tirou que eu falei que os 10 mandamentos foram criados por Deus e o restante foram criados por Moisés. Vejam qual que foi a minha afirmação a respeito. Todo mandamento, conforme eu falei, foi legislado por Deus, foi criado por Deus. Inclusive, há uma expressão, lei de Moisés, que causa confusão, certo? Moisés não criou nenhuma lei, Moisés não criou nenhum mandamento. Essa expressão, lei de Moisés, é uma expressão indicativa sobre a quem Deus entregou a sua lei primeiramente para que transmitisse ao povo. Deus entregou a Moisés e incumbiu de transmitir ao povo. Mas Moisés não criou lei nenhuma. Não foi a primeira tropeçada que o irmão Carlos Reinar deu neste vídeo com as suas alegações falsas que eu estou tendo que consertar. Então, se esse vídeo sai muito longo, a culpa é dele. Então, o terceiro ponto do vídeo do Carlos Reinar, ele disse que eu devo mostrar que o sábado foi guardado ou ordenado após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus e após a instauração da primeira igreja lá de Atos 15 e também depois lá de Pentecostes de Atos 2. Outro desafio que eu faço ao Senhor Asher, que ele mostre no Novo Testamento, tá? Após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, depois do começo da primeira igreja, após o dia de Pentecoste, que ele me mostre após isso um só versículo dizendo que os cristãos estão debaixo da ordem e da obrigação de guardar o sábado. Espera aí, Carlos Reinar, então quando que foi instaurada a nova aliança? A partir do momento da morte de Cristo, depois que ele ressuscitou e ascendeu aos céus, ou depois da instauração da igreja em Atos 15, ou depois lá de Pentecostes em Atos 2? Quando que você entende que a nova aliança ela foi instaurada, ela começou então? Porque todos nós entendemos que foi a partir da morte de Cristo. E a partir da sua morte, as discípulas guardaram o sábado conforme o mandamento. Será que Cristo esqueceu, em seus anos de vida e ministério, de avisar que após a sua morte não é para guardar o sábado? Pois elas guardaram. Mesmo após a leitura de Hebreus 9, onde não há mais como se fazer de desentendido de que a aliança ela é celebrada com derramamento de sangue, leia aqui também Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado, em favor de muitos para perdão de pecados.
Então, meus queridos, o início da nova aliança não foi depois que Cristo ressuscitou, que Cristo ascendeu aos céus, e nem depois de Atos 15, Atos 2, não. A nova aliança ela foi instaurada, ela foi celebrada na morte de Cristo. Então está aí o que você quer, Carlos Reinhard. Eles guardando o sábado após a instauração da nova aliança. Então, na verdade, só há dois motivos plausíveis por elas ter guardado o sábado já na nova aliança. O primeiro, conforme eu citei, Cristo esqueceu de avisar que não podia mais guardar o sábado. O segundo, conforme lá 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22, elas seguiram os passos de Cristo, conforme está indicado nessa passagem que eu indiquei. Tudo que ele fez em vida, deve ser seguido. Então, qual dessas opções é válida? Aí você e vocês que estão assistindo decidem. Então, para você ver de como o Carlos Reinhard estava perdido em suas colocações, ele disse então Cristo guardou o sábado enquanto estava vivo porque ele estava debaixo da lei. Tudo bem, então se está debaixo da lei, Cristo guardou para não ser transgressor, para não transgredir a lei de Deus. Conforme todos sabem lá, a passagem de 1 João 3,4, o pecado é transgressão da lei, Então Cristo guardou, conforme o Carlos Reinhard disse, porque estava debaixo da lei, para não pecar. Mas vejam o que o próprio Carlos Reinhard afirmou a respeito. Que ele mostre no Novo Testamento, após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, depois do começo da primeira igreja, após o dia de Pentecoste, que ele me mostre após isso um só versículo dizendo que os cristãos estão debaixo da ordem e da obrigação de guardar o sábado. Isso tem que ser depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Porque antes da morte de Cristo, ele próprio, como todos, estavam sob lei, estavam debaixo da lei. O Senhor Jesus era o que mais quebrava a guarda do sábado. O Senhor Jesus era o que mais quebrava a guarda do sábado. Vocês conseguiram perceber de quando uma pessoa não tem a sua fé bem fundamentada no conhecimento bíblico, como ela hoje diz uma coisa e amanhã ela diz outra? Então, nesta afirmação está sugerindo de que Cristo transgrediu de fato a lei, foi transgressor, pecador. Então, as passagens lá de Hebreus 4,15 e 1 Pedro 2,22, onde sugere e diz que Cristo nunca pecou, nunca cometeu transgressão, então são mentiras? E a própria afirmação que Cristo fez de que ele sempre guardou os mandamentos de Deus em João 15,10, Cristo mentiu então, Carlos Reinhard?